Setembro é um mês muito importante para nós. Mês de setembro nós comemoramos mais um ano de Fonte de Vida, de Ministério Apostólico Gerson Borgese. O mês de setembro é um mês de comemoração, de muita celebração. É o mês em que nós recebemos uma palavra profética e apostólica para um novo tempo. É um mês em que nós nos reunimos na igreja sede. É um mês em que há batismo, uma confissão pública. Amém? Então que você possa abrir o seu coração, que você possa celebrar esse mês, que você possa ser tremendamente abençoado. São 27 anos trabalhando pelo reino de Deus. Diga comigo, Ministério Apostólico Gerson Borgese. Diga, Fonte de Vida, a Igreja da Restituição. Diga, 27 anos trabalhando pelo reino de Deus. Amém? Nós temos uma história de nascimento, porque a igreja não abre, a igreja nasce. Nós temos uma história de nascimento, de crescimento. Nós temos uma história de desafios, de lutas, de vitória. Nós temos uma história de sucesso, de conquistas. Nós temos uma história de maturidade, de grande mudança, de referencial. Nós temos uma história de intimidade com Deus, com o nosso Deus, o nosso Pai. Eu vou ler apenas um versículo, está no telão, Neemias 12, 43. Abra sua Bíblia e marque esse texto. Abra sua Bíblia e marque nesse texto, porque é uma palavra de Deus para o dia de hoje, é a palavra de Deus para esse mês. Neemias 12, 43. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram. Diga, e se alegraram. Porque Deus os alegrara. Diga, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Diga, é tanta alegria. Diga, é muita alegria. Diga, é unção de alegria que todos ouviram. Amém? Nem todos viram, mas todos ouviram. O livro de Neemias é um livro muito importante para o Ministério Apostólico Gerson Borgese. O livro de Neemias é um livro extremamente importante para a comunidade cristã Fonte de Vida. Foi a primeira palavra profética que o Senhor liberou sobre nós. E a palavra profética que está sobre nós é: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você pode dizer, estou fazendo uma grande obra? Então diga, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Amém? Você já recebeu o convite para subir à igreja sede? Você já gravou o vídeo, estou fazendo uma grande obra e não posso parar? No final, quem não fez ainda vai gravar, eu vou gravar também no final. O livro de Neemias começa falando de Neemias em uma fortaleza. Só que ele está em uma fortaleza como escravo. Jerusalém tinha sido invadida, muitas pessoas morreram, praticamente tudo foi saqueado, as pessoas mais importantes, mais nobres, mais fortes, foram levadas à Babilônia. Poucas pessoas ficaram em Jerusalém, ficaram em uma cidade que tinha sido invadida, queimada, saqueada. E Neemias faz parte das pessoas que foram levadas como escravos. E ele está trabalhando em uma fortaleza. Ele está trabalhando de copeiro para o rei. E mesmo como escravo, ele trabalha muito bem. E aqui me faz lembrar José também, que na casa do pai, no meio de 11 irmãos e uma irmã, ele trabalhava muito bem.
ele honrava o pai. Quando ele foi vendido pelos irmãos por algumas moedas e trabalhou como escravo na casa de Potifar, ele trabalhou muito bem. Fazia o máximo, o melhor. Quando ele foi depois injustamente condenado e levado a uma masmorra, a uma prisão, ele trabalhava muito bem. Tanto é que ele tinha até a chave da cadeia. E depois ele vai trabalhar junto com o faraó. Porque em tudo que ele fez como que ao Senhor. A Bíblia nos instrui que nós devemos fazer todo o trabalho que vier à nossa mão, nós devemos fazer bem. Devemos fazer como estivéssemos fazendo ao Senhor. José não fez só para o seu pai, para Potifar e para a cadeia. Ele fez como se estivesse fazendo para o Senhor. É essas pessoas que Deus honra. É as pessoas que trabalham bem, que fazem bem, que fazem honrando o Senhor. E Neemias, ele está como escravo na Babilônia, trabalhando para o rei como copeiro, e ele recebe notícias ruins. Jerusalém continua do mesmo jeito, continua destruída, não há ninguém edificando os muros, a cidade está um caos. E ele vai orar e buscar a Deus, ele passa alguns meses orando e buscando a Deus. Ou seja, ele que trabalhava muito bem, agora está com o coração triste. E todo o coração triste vai refletir no rosto. E quando ele, num certo dia, servindo o rei, ele entra na presença do rei, o rei pergunta: por que você está triste? E ele diz: como é que eu posso estar feliz se a terra dos meus pais continua destruída? E o rei vai liberá-lo, vai abençoá-lo, vai dar cartas, vai dar material para que ele possa voltar e reconstruir os muros, e depois a cidade, o templo. Mas Neemias, ele passa alguns meses triste, angustiado, orando, jejuando, para que isso aconteça. E o rei o libera. E a história de Neemias é a história da reconstrução dos muros. E essa foi a palavra que Deus deu para o apóstolo e para a igreja no começo. Vamos reconstruir os muros. E foi um desafio, é um desafio. E no livro de Neemias há muitos princípios, mas algumas palavras são proféticas que devem ecoar em nossa vida e por intermédio da nossa boca. E uma que o apóstolo sempre falou foi: estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Por quê? Sempre quando a gente busca o Senhor, a gente vai orar, jejuar, a gente quer fazer a diferença, quer ser usado por Deus, Deus responde. Deus vai usar alguém, Deus vai usar uma autoridade, Deus vai liberar, Deus vai abençoar. Só que é um desafio. E quando ele chega em Jerusalém, ele faz alguns princípios. Ele não chama atenção. Ele não fala para todo mundo. E ele, de forma inteligente, ele vai começar a reconstruir os muros. Só que os ataques vêm. E um dos principais ataques era fazer com que Neemias parasse. Eu não sei se de tempos em tempos o inimigo se levanta com o propósito de te fazer parar. Porque é muito trabalho. Porque as pessoas não ajudam. Porque aconteceu isso. Porque eu recebi um outro convite. Desce aqui, para de fazer a obra. Você está trabalhando demais. Você só pensa em Deus. Você só pensa em levantar os muros. Olha, desce aqui com a gente, vem fazer uma reunião. Vem distrair. Vem perder o foco. E Neemias recebeu alguns convites. Só que toda vez que ele recebia um convite, ele dizia:
estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias, ele estava em uma grande fortaleza. Ele tinha um bom emprego. Ele tinha contato diário com a maior autoridade do mundo na época. Mas o que fez o coração dele doer é como estavam os irmãos dele. Como é que estava a terra de Jerusalém, a cidade? Sabe, tem horas que tudo está bem. A gente está num lugar legal, a gente está em uma fortaleza, ninguém vai conseguir nos atacar. O inimigo não vai se levantar, porque nós estamos, diferente de Jerusalém, nós estamos em uma fortaleza. Neemias estava em uma fortaleza. Ele estava no lugar mais importante, mais bem guardado, mais próspero, e tinha um trabalho do lado da maior autoridade. Às vezes a gente tem tudo, a gente alcançou tudo. A gente tem proteção, a gente tem provisão, a gente tem trabalho, a gente está no meio de um lugar importante, mas falta algo. O coração dói. E isso fez o rosto dele se abater. E foi tão profundo o abatimento que o rei percebeu. O rei percebeu, perguntou o que tinha acontecido, ele expôs. E o rei o liberou, o abençoou, para que ele pudesse fazer a obra. Ele começa a fazer a obra de forma inteligente, de forma planejada. Hoje a maioria das pessoas, elas não querem pensar, não querem planejar, elas até possuem um sonho. Quantos possuem uma promessa, mas além de um sonho e uma promessa, nós temos que agir de forma inteligente. Temos que ter um plano, um passo a passo. Não podemos ser simples, inocentes, ignorantes. Nós temos que agir de forma inteligente. E Neemias agiu de forma inteligente. Ele chegou de forma simples e mansa, com poucas pessoas, falou do seu projeto para poucas pessoas e começou a colocar em prática, colocar o sonho, o projeto para funcionar passo a passo. Não basta ter um sonho e um projeto, uma promessa de Deus. Nós temos que agir de forma inteligente. Nós temos que ter um processo, um método. E quando ele começa a colocar a mão na massa, começa a trabalhar, o inimigo vai fazer de tudo para ele parar. Eu não sei se em determinado momento você já parou. Eu vou dar um tempo. Eu vou menos à igreja. Eu vou lá de vez em quando. Eu vou... É uma estratégia do inimigo. O inimigo devagarzinho vai fazendo você parar, você se esfriar, você se afastar. O inimigo teve várias estratégias, e o principal propósito era fazer ele parar. E aqui me faz lembrar José, que recebeu o maior privilégio do Deus Pai, ser pai de Jesus Cristo. Ele não gerou. A Bíblia deixa bem claro que José tinha um compromisso e se casou com Maria. Ele não era o pai, mas ele recebeu o privilégio de se fazer pai para Jesus. Mas a princípio ele não entendendo a importância e o privilégio do seu chamado, de ter um compromisso com Maria, a bem-aventurada, o privilégio de se casar com Maria e de cuidar de Jesus, mesmo não sendo seu filho na carne. Que diz a palavra que o Espírito Santo colocou a semente em Maria.
E José, a princípio, ele falou: eu não quero desonrar Maria, porque Maria é uma boa mulher. Maria é uma mulher santa, uma mulher bem-aventurada. Eu não quero desonrá-la. E por mais que ela esteja grávida e não seja de mim, eu não quero levar a público, eu não quero que ela vá a julgamento, porque ela será apedrejada. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Muitas vezes Deus coloca um projeto na nossa mão, coloca uma pessoa no nosso meio, e nós não entendemos o privilégio de sermos uma mãe espiritual, um pai espiritual, de recebermos alguém que não é fruto da nossa semente, que não é fruto da nossa carne, mas que é do Espírito. E a princípio José não entendeu a importância, o privilégio, não houve comunicação entre Maria e José. E José diz: eu não vou trazer a público, eu não vou levar a julgamento, porque senão ela será apedrejada, porque o filho não é meu. Ela me traiu. E ele começa a se afastar, ele começa a esfriar. Quando a gente não está entendendo as coisas, a gente tem a tendência de esfriar. Se você não entender o que Deus está fazendo, como Ele vai fazer, se a gente não tiver revelação, a tendência é a gente esfriar. Eu não vou falar nada. Eu não vou julgar o que Deus está fazendo. Eu não vou julgar as atitudes do apóstolo, da igreja. Mas quando eu não tenho revelação, a tendência é eu esfriar. Eu não vou falar nada, mas eu vou me afastar. Maria vai mandar uma mensagem no WhatsApp, eu não vou nem atender. Eu vou me distanciando. Mas chegou um momento em que Deus envia um anjo. E quando José está dormindo, ele é visitado por um anjo. E o anjo fala para ele o que está acontecendo. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se você está se achando o traído, o enganado, Deus vai mandar um anjo para falar com você. Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar a importância que você tem e quão grande é o trabalho que Ele tem para você. E José, quando ele é visitado por um anjo em sonhos, lá no inconsciente, no subconsciente, o anjo fala com ele e diz o que está acontecendo. Você não foi traído. Ninguém te traiu. Pelo contrário, ao invés de você ser traído e desonrado diante de todos, você tem o privilégio de ser honrado e de ser pai de uma criança que não é sua. Você entende, José, o que está acontecendo? Você entende o privilégio, a honra que você recebe? Você entende a responsabilidade que é gerar pessoas no espírito e fazê-las crescer e prepará-las para os dias que estão por vir? Mas o diabo, ele tem essa estratégia. Ele vai fazendo com que você esfrie e se afaste. Vai perdendo a oportunidade. Se fosse nos dias de hoje, Maria, a empoderada, ia dizer: eu cuido sozinha, eu não preciso de homem. Mas não é assim que funciona. Se o Filho do Deus vivo tinha que ter um pai natural, tinha que ter um mentor, imagine nós. Imagine os nossos filhos. Deus fez questão. Ele não pegou e falou: não, eu não preciso de José, eu não preciso de um homem. Maria sozinha vai cuidar de Jesus. Não, não. É tão importante que Deus enviou um anjo para falar com José. Seja homem, esforça-te, tenha bom ânimo. Você não foi traído, você vai ser honrado. Da mesma forma que hoje acredito eu que as mulheres estão tão masculinizadas que precisam receber um anjo para entender: você é forte,
você é virtuosa, você é bem-aventurada, mas o meu plano envolve o homem e a mulher juntos, porque Deus não é Deus do homem e da mulher, Ele é Deus da família. Que um anjo do Senhor traga revelação aos homens e às mulheres da nossa geração. Que os nossos filhos não venham ser largados, abandonados, que eles não sejam filhos de homens e mulheres, que eles não sejam órfãos de pais vivos, que só pensam no seu umbigo, que só pensam nas coisas do mundo, nas coisas naturais, que só pensam em dinheiro, porque Deus é o Deus da família. E Neemias teve que lutar contra isso e fazer o povo vencer, porque a estratégia do inimigo era: vou fazer eles parar. Eu vou colocar na cabeça deles que eles não podem, que eles não vão conseguir, que eles são como gafanhotos, que eles não têm condições, que eles não têm capacidade. Observe que Deus chamou um agricultor para construir o maior barco da história. Ele não chamou um engenheiro, ele não chamou alguém que tinha experiência em barco e em navegação. Ele chama alguém que abre o seu coração. O mundo está procurando os especialistas. Deus está procurando alguém que diga: eis-me aqui. Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho sabedoria, eu não tenho força, eu não tenho recursos, eu não sei nem como começar, mas eis-me aqui. E aqueles que o Senhor chama, Ele os capacita. Ele os capacita. Deus está nos capacitando. Sabe por quê? Pergunta: por quê, pastor? Porque nós não abrimos uma igreja. Nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Igrejas são abertas, mas Deus não abre igrejas. Deus faz igrejas nascer. Nós nascemos para um novo tempo. Nós nascemos para sermos bênção a essa geração. Mas o diabo vai colocando na mente: você não é importante. No que você vai poder ajudar a igreja, a comunidade? No que você vai poder ajudar Deus? Você não serve para nada. Você não tem condições. A sua oferta é insignificante. Para. Se afasta. Vai fazer suas coisas. Volta para a fortaleza. Você está correndo risco. Ele vai colocando pensamentos. E sabe o que é mais interessante? É que o diabo ele é especialista em colocar pensamentos na nossa mente e fazer com que a gente ache que esses pensamentos são nossos. Não, eu vou parar porque é o melhor para mim, eu já pensei. Não, você não pensou, o diabo colocou uma semente maligna na sua mente. A igreja é tudo igual, o pastor é tudo igual. Ele vai colocando, e você acha: não, é porque eu pensei, é porque eu meditei, é porque eu pensei e eu sei. Não, é o diabo que vai colocando sementes malignas a respeito de você, a respeito da sua família, a respeito da igreja de Deus. Mas Neemias teve que não só vencer, e fazer o povo vencer e dizer: estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Sabe, o diabo usa muitas estratégias terríveis. E nós precisamos aprender tanto a edificar como lutar. Deus nos chamou, não é porque nós éramos grandes, fortes, porque temos condições, porque somos inteligentes. Não, Ele chama porque há um coração quebrantado e contrito e disposto a ser aperfeiçoado. No meio do processo, o povo teve que ser aperfeiçoado. Eles não tinham condições, eles não tinham capacidade. Deus chama pessoas comuns para levantarem um muro, uma fortaleza. Deus não chamou pedreiro, engenheiro, arquiteto, Ele chamou pessoas comuns. E essas pessoas comuns, elas tiveram que desenvolver habilidades. E há um momento tão importante que eles precisam colocar as habilidades para fora. E Neemias diz: olha, com uma mão nós vamos edificar os muros, e com a outra nós vamos lutar.
Nós temos que aprender a edificar e a lutar para nos protegermos, porque o inimigo, quando ele não consegue nos fazer parar, ele vai o quê? Entrar no meio do povo e começar a matar o povo. E Neemias teve que instruir pessoas que não sabiam edificar um muro e nem lutar, nem se defender. Mas ele diz, a partir de agora, é questão de vida ou morte. Com uma mão nós vamos edificar e com a outra nós vamos nos proteger. Nós vamos ter proteção, nós vamos lutar, nós vamos nos defender. Vamos edificar e nos proteger, porque o inimigo é sujo. Quando ele não consegue trabalhar na nossa mente e nos fazer parar, ele vai fazer de tudo para nos destruir. Então é questão de vida, é questão de sobrevivência, é questão de proteção para sua esposa, para sua casa, para os seus filhos. Nós temos que continuar edificando, não podemos, mas agora nós temos também que nos proteger. Muitas vezes nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto para desenvolver novas habilidades. Isso não é para mostrar o quanto a gente é bom, o quanto a gente tem habilidades. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é questão de sobrevivência. Abra o seu coração para continuar crescendo e sendo aperfeiçoado. Abra o seu coração, estenda suas mãos para edificar e se proteger, para desenvolver novas habilidades. No meio do processo, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Coisas que você diz, mas eu não sei nada sobre luta. Mas vai ter que aprender. Porque é questão de vida. É questão de sobrevivência. Sabe, é um dos poucos textos na Bíblia que mostra a família reunida, a família edificando e se protegendo. Eu acho interessante o texto que nós vimos aqui, e até as mulheres e os meninos se alegraram. Eu não sei por que ele colocou isso. Porque tem mulher que é difícil de você agradar e de você alegrar. Pode estar como Eva, no paraíso de Deus, mas não está feliz. Há sempre uma tristeza, uma amargura, uma necessidade, um vazio, um me dá, porque eu preciso casar, agora que eu casei eu preciso de um filho, agora que eu preciso de um filho eu preciso não sei o que lá, eu preciso viajar, eu preciso de um carro. Parece que nunca tem um fim, nunca se alegra. E aqui deixa bem claro, e até as mulheres. Mulheres, você tem que ser a alegria na tua casa. É você que tem que forçar o sorriso, é você que tem que sorrir, é você que tem que fazer os seus filhos darem risada, gargalhar, é você que tem que ser a alegria da sua casa. Quantas mulheres amargas, amarguradas. O marido pode fazer tudo, nunca está bom. Sempre tem uma lâmpada para trocar. Deus pode fazer tudo e nunca tem alegria. E aí os meninos, pessoas imaturas. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque aqui dizia, ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios. Hoje, se falar de sacrifício para a maioria do povo, o povo entristece. Porque acha que o pastor está querendo tomar, que Deus quer te prejudicar. Mas aqui, e ofereceram no mesmo dia grandes, não foram pequenos, grandes sacrifícios e se alegraram. Irmão, há uma alegria em servir, em sacrificar o seu tempo, em sacrificar o seu dia, em sacrificar algo pessoal, em fazer um sacrifício para Deus. Há uma alegria na gratidão, no sacrifício, na adoração. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe.
Qual eram as notícias de Jerusalém? Jerusalém foi invadida. Jerusalém foi destruída. Jerusalém lá, ó, só tem coitadinho. Só tem pobre miserável. E ó, Jerusalém ficou sabendo? Acabou. Jerusalém fechou as portas. Quer dizer, nem tem porta mais. Só que chegou uma hora em que eles venceram os ataques na mente. Se uniram, porque as famílias se uniram e elas tinham que levantar os muros que estavam na frente da sua casa. Cada família se reuniu e ficou responsável por uma parte do muro. E o muro que estava na frente da sua casa. Se não entendermos que estamos levantando muros de proteção para nós, não, eu vou levantar o muro de qualquer jeito. É neste lugar que você faz de qualquer jeito. Que o inimigo acha uma brecha e entra, e a primeira casa é a sua. Então cada família se reuniu com as mulheres e as crianças para edificarem um muro que estava na frente da sua casa. Nós não podemos edificar de qualquer jeito. E diz que quando eles levantaram os muros, eles foram celebrar, fizeram uma grande festa, e o Senhor os alegrara, e as mulheres e as crianças se alegraram, e de longe se ouviu um novo testemunho. O testemunho era: os planos de Sanbalate e Tobia caíram por terra. O povo se uniu e se manteve forte. O povo cansou, mas não parou. Os muros foram levantados, as portas foram colocadas. O testemunho é que Jerusalém se levantou das cinzas, que Jerusalém voltou a ser uma cidade protegida. O testemunho que todos ouviram: Deus é com eles. E a porta que tentaram fechar não se fechou, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Os muros que caíram foram levantados. As portas que foram levadas foram colocadas outras. Nós temos que aprender a nos alegrarmos, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Você tem que se alegrar tanto e fazer com que tudo que Deus tem feito chegue aos ouvidos das pessoas que estão longe. Neemias começou de forma inteligente, ele está terminando de forma inteligente. Ele começou sem falar nada, com poucas pessoas. Ele começou do jeito certo. Ninguém sabia do seu sonho e do seu projeto. Ele começou de forma inteligente, sem fazer alarde. Primeiro ele olhou, examinou, traçou um plano e foi colocando o plano em ação. No meio do processo, quando o inimigo ficou sabendo, houve os ataques, ele foi vencendo. E no final ele vai terminar essa grande obra com muita sabedoria, dando testemunho e fazendo com que todos ouçam que agora há proteção, que agora há portas, e que aquilo que era impossível de ser feito, não só foi feito, como foi feito em tempo recorde. 53 dias levantaram uma fortaleza. Todos precisam ouvir o que Deus fez. Todos. Sabe, muitas vezes, no meio do processo, nós precisamos orar como Neemias orou. Senhor, abençoe os fiéis. Senhor, que aqueles que se levantaram contra nós, os seus nomes sejam apagados. Muitas vezes no meio do processo, nós temos que fazer sacrifícios e unir o povo, porque os mais ricos, os nobres, e as pessoas mais simples e pobres estavam divididas. E ele teve que conversar com os ricos e com os pobres. Ele teve que dar o exemplo.
Ele falou: eu tinha direito como governador, mas eu abri mão do meu direito para que vocês pudessem ser abençoados. O meu direito de comer, o meu direito de ter, de possuir, o meu direito de fazer isso, desde que começamos a abrir mão do que é meu, do meu direito, renunciei, sacrifiquei, para que tanto os ricos como os pobres fossem abençoados. No meio do processo, nós vamos ter que orar e repreender o inimigo, nós vamos ter que honrar as pessoas, vamos ter que unir, vamos ter que animar no meio do processo. Nós vamos ter que dar graça por cada coisa que alcançamos. Por cada pedra, dê graça, dê glória, honre a Deus por cada pedra que está sendo colocada nessa construção, nessa edificação. Neemias não esperou a inauguração do templo para fazer uma grande celebração. Antes, ele reuniu o povo, ele deu graça a Deus, ele honrou a Deus. Antes, ele organizou os levitas a adoração. Nós temos que, em cada fase, em cada dia, em cada etapa, ir dando glória a Deus. O muro ainda não está pronto, mas cada pedra que você colocar, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero bendizer a Deus e te bendizer. Porque nesses 27 anos do Ministério Apostólico Gerson Bugese, nesses 27 anos de igreja, comunidade cristã, fonte de vida, a Igreja da Restituição, muitos foram os desafios e lutas, muitos foram os Sambalates e Tobias, muitos foram os que passaram e balançaram a cabeça, mas eu quero agradecer a Deus e honrar por aqueles que estão desde o começo, por aqueles que aprenderam sobre fidelidade, porque a Bíblia diz em Hebreus, Jesus, o Filho do Deus vivo, aprendeu fidelidade, passando por muitas dificuldades e tribulações. Muitos não eram fiéis, mas no meio da dificuldade e das tribulações, se tornaram fiéis. Eu quero agradecer a você que é fiel, que se tornou fiel, que está aqui desde o começo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e a sua família. Eu quero agradecer a Deus pelas novas pessoas que se uniram a essa grande obra que não pode parar. Eu quero agradecer a Deus. E em nome do Senhor, vamos nos alegrar. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos honrar o Senhor. Vamos nos unir. Vamos nos fortalecer. Vamos nos exortarmos, motivarmos o irmão. Vamos buscar a Deus, porque estamos fazendo uma